Começando mais um Incendiando a Liga. Estou de volta. Pedro, GM de El Paso, mas aqui apenas um apresentador. Quero agradecer e parabenizar o Erli por ter mantido o podcast vivo nesse tempo que eu fiquei fora. Mas agora eu estou de volta. Esperamos fazer todo mês de novo Incendiando a Liga, agora que vai voltar a temporada. Hoje temos dois convidados ilustres aqui, uma formação meio diferente do podcast. Temos aqui o ilustríssimo, carismático GM dos Devils, Marcos Raoni. Tudo bem, Marcos? Tudo. Vamos botar o Devils no mapa da Liga Fogo, hein? Nem tanto. E também, como deixar de falar do nosso ilustríssimo Senhor do Fogo, campeão da Liga, Kraken, Thiago Campos. Tudo bem, Thiago? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Marcos. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o futebol americano. Boa tarde, ouvintes do nosso podcast. E é isso aí, vamos reestrear, né, com chave de ouro novamente. É isso aí. Hoje, por curiosidade, é o primeiro podcast que não temos a presença de nenhum dos comissários. Então, se vocês quiserem fazer alguma crítica, descer um pouco a lenha neles, fiquem à vontade. Pode deixar. Nada, que é isso. Vai que ele quica um da gente. Ali é autoritarismo como nunca. Mas meu programa é um programa de livre-arbítrio. Vocês podem dar suas opiniões, vocês podem ser imparciais, vocês sintam-se em casa aqui no meu programa. Para a gente não ser clichê e falar o que a gente vem falando já a temporada inteira, quem melhorou mais, quem é o melhor time, quem é o favorito, vamos pegar outro assunto, trazer à tona, tanto que eu pedi para vocês darem uma olhada nos times, saber um pouco mais a fundo dos times. Vamos apontar os principais defeitos de cada time. São 10 times, dá para fazer rapidão. Se for andando legal o podcast, a gente emenda outro assunto. Vamos começar aqui pelos times que são um pouco mais fácil achar defeitos, né? Os Black Wolves. Já foram Pigs, mas hoje é Black Wolves, do nosso querido Iago, que veio para a liga, melhorou o time, mas ainda precisa melhorar bastante. O que você viu de errado? Errado tem muita coisa, mas qual é o principal defeito do time do Iago, Marcos? Assim, o time do Iago é basicamente de apostas. Então, é um time que pode crescer muito, mas é um time todo pro ano que vem. Principalmente a parte de wide receiver, eu acho que ele tem que melhorar mais. E eu acho que o wide receiver e o running back dele, que ele tem o Sanders, que tem que se provar ainda. É um time todo pro ano que vem. O Sanders que tá. Estão falando que ele tá machucado, talvez perca algumas semanas. Há boatos que Philadelphia já está tentando trocar e pegar o Jamal Williams. Vamos ver como que isso vai ficar. E você, Thiago, que você viu algo que precisa melhorar bastante nesse time dos Black Wolves? Então, eu já tenho uma opinião um pouco diferente da do Marcos. E é óbvio que o time do Black Wolves é um time em construção, é um time que está aos poucos melhorando e muito. É notável que tem bastante pique, né, para o ano que vem, de first round, essas coisas, mas é um time que tem uma carência gigante na posição de running back, que evidentemente um cara que pode carregar esse time é o Sanders, mas ele não possui companheiros de equipe para isso. E um outro problema também são os linebackers, que é muito difícil draftar linebackers, mesmo ele tendo o Isaiah Simmons vindo de trade, não possui nenhum outro linebacker assim, de peso que você pode observar que vai ter bastante tackle, coisa do tipo.
São bastante calouros, mas que ainda vão demorar uns 2 anos, na minha opinião, para se provar mesmo na liga. Sim, sim. Ele no corpo de linebackers ele tem duas apostas que eu acho interessante, que já passou por muitos times da liga, esse Drew Tranquill e o Cole Holcomb, que o Early mandou para ele. Acho que são duas apostas interessantes. Mas eu também não achei um pouco meio várzea o corpo de defensive backs nele. Ele tem bastante cornerbacks, Logan Ryan, que não assinou com ninguém ainda. Assim, ele não tem nenhum safety sólido, assim, que digamos, um safety top 15, assim, esse safety vai pontuar. Ele tem cornerbacks, alguns safeties que não pontuam tanto. E tem um Kevin Beard que vem de lesão, né? Não joga. Mentira, confundi. Não, o Kevin Beard que vem de lesão, não. O Kevin Beard é um bom free safety, que pode acarretar um pouquinho mais de ponto para esse grupo de defensive backs para ele. Ele tinha o McKinney, mas o McKinney vai ficar fora da temporada. Isso. E outra coisa, em compensação, enquanto o Miles Sanders parece que está machucado, algo do tipo, ele tem o Cameron Johnson, que é talvez um dos melhores running backs reservas da NFL. E hoje saiu uma notícia que o DeAndre Swift saiu meio machucado do treino. Pode ser uma compensação aí pela perca do Miles Sanders. Do time Que do também Iago. não é essas coisas, porque ele sempre se machuca. Ele é bem dividido, já é a segunda temporada que ele tá machucando. E eu acho que o time do Iago é muito pro ano que vem, até por causa da troca. Ele pegou 3 rounds 1 naquela troca, que foi belíssima, pelo Barker. Sim. Então, ele tá projetando pro ano que vem. Esse ano ele joga por jogar. Pra ele, uma pique baixa seria ótimo, se parar pra pensar. Sim, sim. Eu não sei com quem eu comentei isso. O Seone, que ficou na liga por um tempo, ele só serviu para melhorar um pouco o time do Iago. Essa foi a função dele na liga. Compensou pelo menos, ajudou o nosso querido Iago, que pegou um time desmantelado. Exatamente. Concordo. Vamos pular aqui para o outro time que muitos consideram estar na última prateleira, que é o time do sumido, o time do fantasma, que eu creio que se começar a temporada com ele de GM, ele não vai escalar. Ele nem mexeu na free agency até agora, nem deve ter olhado o time. É o Bagualitos, do nosso ex-campeão. Uma vez campeão, sempre vai ser campeão, né? Rafael Mocelin. Thiago, o que você viu nesse time? Esse time tem uns nomes bons, uns nomes fortes, mas é bem vazio de reserva, né? O que você achou desse time? Vamos começar com o primeiro problema, que é o GM, né? O GM pode até ser bom, mas é totalmente ausente, o que torna ele um GM até o momento ruim. Tem algumas peças interessantes, tem quarterbacks, tem um melhor tight end da liga, pelo menos em pontos, que é o Travis Kelce, mas tá com uma carência enorme na posição de running backs. Mesmo tendo bastante em número, falta um pouco de qualidade, principalmente agora que o Darius Guice foi dropado, né? Foi solto na FA pelos Redskins por conta daquele problema de violência doméstica dele. Mas fora isso, eu acredito até que o Seone, ele fez umas merdas dele, mas ele ainda deu uma endireitadinha no time, que era um dos maiores problemas que tinha antigamente com o Matheus, que tinha milhões de cornerbacks, defensive backs. Ele deu uma arrumadinha nisso, mas ainda é um time que eu não vejo uma grande esperança assim, de melhora nos próximos 2 anos, mesmo tendo algumas picks para o ano que vem. O Seone era ativo, pelo menos, né? Falava bastante no Sim. grupo. Todo dia quase fazia trade. Tanto que o Darius Guice, até o Washington dropou ele e o Mocelin não dropou ainda. Tá lá no time titular. E você, Marcos? O que você reparou nesse time? De novo, o principal problema do time é o GM,
que é tipo Jay Gruden. É um cara que já foi muito bom, mas ficou no passado. E o time tá muito bem de linebacker, defensive backer, que foi 2 posições que Seone, o antigo GM, pegou jogadores na wave e modificou bem. Porém, os running backs do time são muito fracos. O principal running back seria o Breda ou o outro running back de Miami, mas tirando isso, é um time que é ruim e vai ficar pior nos próximos anos. Pelo menos ele tem os dois de Miami, né? Qual for titular, Sim, ele escala. ele vai ter corrida, pelo menos. Uma coisa que eu reparei aqui, pela compensação a todos os defeitos do time, Tyrande ele tem de sobra, né? Tem o Travis Kelce, Eric Ebron, Irv Smith Jr., que vai ser titular. Pode ser um diferencial aí, mas creio que não. Ele poderia tentar trocar o Kelce, mas creio que ninguém queira também por causa da idade. Esse time está defeituoso em todas, a maioria das posições. Wide receiver também não é aquelas coisas. AJ Green machucou, depois ele tem apostas apenas. Vamos ver. Pô, os comissários já deviam ter tomado uma atitude, né? Ter, sei lá, já Exatamente. Acho pelo que esse é um menos, dos maiores problemas. pelo menos em vista algum outro GM aí. Porque, claro, seria uma história bonita o Rafael Mocerim voltar, tentar se provar num fantasy com IDP, com jogadores de defesas, porque ele foi campeão num fantasy que só tinha jogadores de ataque. Mas não está fazendo questão disso. Tá? Acho que ele só entrou por zoeira. Marcos, mais alguma consideração sobre esse time, sobre o GM? Sim, que é um time velho e que não tá procurando se renovar. E realmente teria que mudar o GM. É um GM fantasma. E assim, pelo andar da carruagem, os jogadores dele estão tudo se. AJ Green machucou, Darius Guice foi preso, tá solto agora. Esse time só tá piorando sem mexer nele. Então vai chegar uma hora que vai ficar irrecuperável. A gente vai ter que excluir o time da liga, jogar com 9 só. Queria deixar clara E aí, meu grande descontentamento com os comissários da liga que ainda não resolveram esse problema, que é uma falta de profissionalismo, porque a Liga Fuga é uma liga séria, e essas atitudes não devem ser permitidas, né? E já deveriam há muito tempo tomadas as devidas atitudes, né, para a remoção desse GM e procurar um GM bom, pelo menos, um GM novo, porque vamos lembrar que mesmo o Seone fazendo algumas merdas, ele deu uma melhoradinha no time. Pode ser uma opinião contrária de muitas pessoas, mas eu acho que melhorou. E ele saiu por conta de briga, né, com o comissário, que constantemente e diariamente podemos notar, né, que ele é uma pessoa que tem um ego muito elevado, ele acha superior aos GMs, e muitas vezes é muito duro com sua palavra, às vezes é necessário, às vezes é engraçado, mas às vezes falta um pouco de humildade para ele, né? E você é o cara que mais pode falar isso, pois você derrotou ele na final. É claro. Bom, eu tenho a solução perfeita para isso. Divide o time do Bagualitos, os jogadores, entre B3, Seone e Iago, quer dizer, Raoni e Iago, desculpe, Raoni, e equilibra a liga de volta. Joga com 9 times mesmo. Vamos pular para o próximo time, que acabei de falar dele, vamos falar dele do... Ele não mudou ainda aqui no aplicativo, tá? Hawks, mas agora é Dragons, né? Time do B3, que é um time cheio de apostas também, mas que, assim, os jogadores que ele tem sólidos são fracos, né? Tanto que ele tem muito calouro no time titular. O que você achou desse time, Marcos? é outro time em reconstrução. E, de novo, as posições mais fracas são
running back, wide receiver e principalmente tight end, que eu não confio no tight end de Miami. Porém, ele está se mexendo para alguns, fez algumas movimentações tanto quanto erradas, trazendo alguns jogadores velhos para um time em reconstrução, mas é um GM que está tentando acertar e está tentando se reconstruir na liga. Assim, eu acho que pelo menos nas primeiras rodadas, os dois running backs dele são os dois calouros, né? Swift e Taylor. Então, quem enfrentar o B3 nas primeiras rodadas vai ter um pouco de sorte, assim, pois os calores que ele está apostando ainda estão se provando. Thiago, qual é o principal defeito desse time? Eu vejo um pouco de defeito, assim, eu acho que até uma das maiores carências, que até ele vê, que é na posição de linebacker. E mesmo ele tendo o Lavonte David, ele constantemente vai atrás de linebackers de várias pessoas da liga. É um problema que ele também enxerga. E running back, é o fato de serem rookies, né, serem novatos. Jonathan Taylor pode ser que carregue um piano para esse time o ano que vem. Até esse ano, mas em menor quantidade. DeAndre Swift deve vir a ser um bom running back, mas por enquanto hoje saiu a notícia que ele teve um problema com lesão. Não possui nenhum outro running back assim que você veja e fala, poxa, esse pode fazer uma diferença numa partida. Não tem. E um grande problema também para ele é banco, cara. É um time que não possui um banco forte, não possui caras confiáveis que você pode falar, esse vai tapar um buraco que pode ser que algum jogador que tem uma lesão, alguma coisa assim, que com certeza todos os times terão, e um cara que vai tapar um buraco. Faço uma ressalva que, mesmo possuindo 2 piques altas ano que vem, de first round, possui poucas piques para o draft, mas eu vou dar um elogio também, que o B3 tem arrumado esse time, mesmo fazendo algumas cagadas de vez em quando, e possui uma das melhores DLs da liga, né? Sim, a DL titular do time dos Dragons é assustadora. Aaron Donald, Josh Allen e pode caber um Chase Young daqui a algumas semanas. Mas falando ainda dos running backs, não é um running back calor que chegou num time que não tem running back, que ele é o cara. Não, os dois chegaram num time que tem um running back que tem talento, que é o Kerryon Johnson e o Marlon Mack. Só que assim, esses dois ainda vão querer se provar para mostrar que merecem a vaga do time. Então vai ser uma são 2 running backs novos, né? Sim, isso, o Marlon Mack e o Kerryon Johnson são novos, não é que nem o J.K. Dobbins, que tá entrando num lugar onde tem o Mark Ingram um pouco mais velho já. Os dois são novos. Então vai ser uma disputa bastante interessante aí. Marcos, tem mais alguma coisa para falar desse time? Não, tô tranquilo. Fala aí que você é o próximo, então você não vai poder falar muito do seu time assim. Não, você vai ter muito que falar do time do B3, não. Um time em reconstrução também, como alguns na liga. Você falou que não confia muito no Tyrande de Miami, mas qualquer coisa na reserva ele tem um Hockenson, né? Que mostrou pelo menos um ano melhor que o Noah Fant. E o grupo Oi, pode falar, Marcos. Mas, sei lá, eu não vejo o Hopkins sendo um grande para receber bola, não. Eu vejo ele mais bloqueando muito melhor. E não sei até que ponto ele vai ser usado no time dos Lions para ser tão produtivo assim no Fantasy. Sim. Outra posição que daí não é defeito, eu quero só dar um destaque, é o grupo de defensive backs do B3. Ele tem... Não tem ninguém de nome assim, mas tem bons defensive backs. Ele agora recentemente pegou 2 na free agency que podem ser titular durante a temporada, então vale destacar isso também. Agora vamos falar do Recife Devils, do nosso convidado Marcos. Bom, Marcos, não vou deixar você falar mal do seu time, não vou torturar você a isso. Mas, Thiago, o que você
o que você viu nesse time que conseguiu boas trades desde que ele chegou, tanto que ele tá com uns wide receivers titulares ridículos. Mike Evans, Amari Cooper e Odell, baita grupo. Mas em compensação também, uma DL bem zoada. O que você acha desse time, Thiago? Então, a gente pode perceber, tanto pelas picks que ele tem, que é um time que vai entrar em um rebuild, já tá entrando no rebuild, ele tem 6 picks de segundo round, que é quase o round inteiro, né? Possui depois bastante outras picks de terceiro round. É um time que vai fazer bastante mudanças no ano que vem. Eu quero muito ver esse time ano que vem. Lógico, possui um quarteto de recebedores muito forte, né? Contando com os 3 que você já falou e o Mark Andrews. Só que é um time que hoje, para essa temporada, vai ter muitos problemas, tanto para running back quanto para DL. Running back, assim, ele possui apenas o Mostert, não é um running back que se configura entre os melhores, nem perto disso. E uma DL que está bem fragilizada mesmo, que não possui nem bons titulares, muito menos reservas assim que possam fazer alguma diferença. Que é um problema que eu acho que ele vai resolver ano que vem com picks de segundo round. Mas a gente tem que fazer uma ressalva para os defensive backs dele, que são muito bons. Eu acredito que ele conseguiu Minkah Fitzpatrick por um valor muito baixo. Uma trade que eu achei que foi muito boa para ele, ainda mais muito contra o time dos Piratas, né, que é um time que configura na parte de cima. E também podia fazer uma melhora entre os linebackers, que eu acredito que alguns vão sofrer por lesão no time dele. E também não possui assim, reservas de nível que possam tapar algum buraco. Sim, concordo com sua análise. E em compensação, enquanto ele tem o Sonny Michel machucado nas primeiras semanas, ele tem também o Tariq Cohen, que vai, pelo menos em teoria, ser titular dos Bears de 2 a 4 primeiras semanas, né, com a lesão do Montgomery. Realmente, o grupo de defensive backs dele é muito bom. Me recuso a falar os nomes, né, porque tem alguns que não curto aqui. Conseguiu um Minkah bem barato mesmo, por um wide receiver velho do Saints, que vai durar 2 temporadas. Mas é isso aí que você falou, ele pode se dar o luxo de usar um wide receiver no flex, assim como o Benfica também usa. Os quarterbacks dele, Baker Mayfield, tudo indica que vai fazer uma temporada melhor, mas, assim, qualquer coisa ele tem o provável calouro da temporada, Joe Burrow. E é o que você falou, a posição que talvez vá exigir muito dele seja a DL, porque realmente está bem desmantelado aqui. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Concorda com a nossa análise? Não, realmente concordo. O time era bem velho. A gente tentou renovar o time. E principalmente a parte mais velha era DL e linebacker. Então a gente perdeu alguns jogadores. Tivemos uma trade ruim no começo, mas contornável. E aí a gente está tentando renovar o time. E temos 3 apostas na questão de quarterback, né? Tem o Baker, o Burrow e o Herbert. Então é isso, é esperar a temporada, nipar o que não prestar e ver o que a gente vai levar para o próximo ano. E com esses 6 picks a gente pretende fazer um bom estrago no draft. Sim, você monopolizou o segundo round do draft do ano que vem. Tá 1, 2, 3, 4, 5. Tem metade das 6. Tem mais da metade das escolhas do segundo round do draft do ano que vem. É um time que acredito que se continuar fazendo trades boas, fizer um bom draft no ano que vem já está brigando fortemente pelos playoffs. Vamos pular para o próximo agora. Escolher aqui quem a gente fala. Vamos falar do que participou do Z4 temporada passada. Aí eu vou deixar para vocês comandarem, que é o Passo Rattlesnakes.
que o time titular é praticamente o mesmo da temporada passada, mudou uma ou duas posições, fez um draft questionável, apesar de ter 2 escolhas só, foram bem questionáveis as escolhas, e se melhorou alguma coisa, melhorou um pouco o banco. O que você tem a falar desse time, Marcos? É um time bom no papel, que alguns jogadores não tiveram a produção esperada no passado, como os Browns, e que o ponto fraco do time é justamente o banco. Para ele competir entre os melhores nessa liga, ele precisa ter um banco forte, onde ele consiga repor os jogadores que não estão no seu máximo, não estão tendo uma produção esperada. Ele precisa de um banco melhor para repor esses jogadores. E eu acho que foi por isso que ele não está entre os melhores. Thiago, sei que você vai adorar falar mal desse time, mas pode começar a sua análise? Então, um dos grandes problemas que eu acho que até o maior, que é o time de El Paso não possui nenhuma pique para o próximo draft. Outro problema que eu consigo enxergar nesse time é um time que sofre muito com lesões e em algumas posições que são cruciais. Ano passado teve lesão de James Conner, teve Adam Thielen em baixa, teve Zach Ertz em baixa, J.J. Watt machucado, Van Der Esch também, além de, se não me engano, o Desmond King também, eu tô certo? O Desmond King nem participou tanto da temporada. Eu troquei com o Perrone e depois achei na Free Agency e peguei de volta. Mas o Melvin Ingram também se machucou. Isso, então é um time que você pode notar que tem muitos caras jovens que ainda tem um futuro imenso na liga, que pode, eu acho que ainda vai ter uma grande evolução, só que você vê alguns problemas com lesão, e agora ele melhorou o banco, mas com alguns jogadores com uma idade avançada. Sua DL principalmente possui jogadores velhos, que pode acarretar em lesões, além dele não ter pique ano que vem. Mas mesmo assim é um time que eu acho que ainda vai brigar por bastante coisa na liga, porque é um time muito forte. Faço uma ressalva no Cooper Kupp, que eu acho que ele vai ter uma temporada inferior do ano passado, já que ano passado muitos dos pontos dele foram devidos a touchdowns. E eu acho que esse ano ele vai dividir mais ainda com o Robert Woods. Mesmo com a saída de Brandon Cooks? Sim. Acho que até principalmente com a saída do Brandon Cooks. Porque o Goff dividia. O objetivo era dividir a bola entre os 3. Só que acabou que o Cooper Kupp teve um espaço especial. Aí esse ano eu acho que as marcações vão vir mais para cima do Kupp e vai sobrar até um pouco mais de bola pro Robert Woods. Marcos, pode falar? Eu discordo dessa parte porque os Rams é um time que usa muito o meio do campo e Kupp é um ótimo wide receiver nisso. Sem ele, o time não funciona. Então, vai ter bola nele de todo jeito. É impossível ele ter uma baixa, até pela saída do Cooks. E não tem um terceiro wide receiver, nem um tight end do mesmo nível do Cooks saindo. Então, acho que ou ele mantém o mesmo nível, ou ele mantém o mesmo nível, ou aumenta a produção, por ele ser uma peça muito importante. A questão é, ele vai se manter saudável? Ele perdeu alguns jogos ano passado, mas não tantos assim. Deu para aproveitar bastante ele. Bom, eu quero destacar também, inclusive já falei para vocês isso no grupo, o Passo vai sofrer bastante com buys. O Passo tem 2 jogos chaves contra Kraken e contra Bulls, que vai perder bastante jogador. E são confrontos diretos, né? Já falamos de 5 times, vamos pular agora para os 5 primeiros da temporada passada. Falar um pouco do time do nosso comissário Douglas Rabuski, que eu pessoalmente bato na tecla que é um time que se esconde atrás dos 2 melhores jogadores de fantasy. Mas também as opiniões podem ser divididas. O que você vê nesse time, Marcos?
eu vejo um time brigando pelo topo, principalmente com a adição do melhor, um dos melhores jogadores do Fantasy, o Barkley. Agora, ele gastou muito por essa contratação, tá sem draft pro ano que vem, mas parece ser uma win dele tentando tudo ou nada. Porém, eu vejo o time dele ainda bem inferior aos dois melhores da liga, o campeão e o vice, e até do Benfica. Eu acho que ele tá ali na quarta força, mas como essa temporada é uma temporada muito estranha, pode ter muitos jogadores contundidos ou até com Covid, ele tem grandes chances de buscar esse título, porém o banco de reserva dele também é fraco, bem fraco. Uau. Bom, uma opinião muito forte aí. Creio que acho que ninguém ainda, talvez o Thiago já pelo clubismo, mas ninguém ainda colocou o time do Kraken à frente dos Pirates. Você concorda com isso, Thiago? Na verdade, eu acho que antes da troca com o Barkley, o meu time com os Pirates era um bom embate. Acho que o time dele ficou à frente nesse momento, já que ele possui o segundo melhor jogador para fantasy em seu time, mas eu ainda vejo alguns problemas, como na questão de wide receivers. Nenhum dos dois teve temporadas boas. Assim, boas tiveram, mas nenhum teve temporadas ótimas para se manter um nível para ganhar uma liga. Mas esse ano vai ser um ano que acredito que os dois farão temporadas boas. Mas acredito que é um time que possui reservas em determinadas posições e falta em outras. Por exemplo, se acontece alguma lesão os wide receivers dele, eu não vejo uma pessoa assim, um wide receiver que ele tenha no banco que vá fazer uma substituição a nível para manter o nível até para tentar ganhar uma Liga Fogo. E para sua DL também eu vejo um pouco de inconstância. Lógico que tem o Nick Bosa, que é um dos melhores defensive liners dessa liga, mas eu não coloco tanta fé em Kenny Clark ou Sheldon Richardson ou até então o Marcus Lawrence que ele tem no banco. Sim, Além sim. de não ter pique alta no próximo draft, ele tem bastante picks baixas, mas dá para transformar em alguma coisinha, né? Sim, sim. O draft dele do ano que vem eu acho que não está comprometido. Ele pode transformar essas picks baixas em alguma alta, pode transformar os jogadores dele em Sim, com piques certeza. altas. Mas, bom, vamos ir por partes. Turma fala de Allen Robinson. O wide receiver dos Bears não é confiável, vamos falar assim. Ele pode ter uma boa temporada, mas não dá para depositar todas as confianças nele. Outro detalhe, running back. Lógico, ele tem talvez não, ele tem o melhor trio do running back titular. Mas a reserva, caso aconteça alguma coisa com esses dois, você tem um Darrell Henderson, que parece que machucou, Devonta Freeman sem time, o James White, que vai participar de um comitê gigantesco, né? Então, acho que, assim, o cara tá garantidaço de um running back titular, mas se der algum problema, né? E também um time que quer brigar por título, eu acredito que ter um tight end de vidro que não é nem top 5 e na sua reserva não ter nenhum tight end assim ótimo, talvez faça falta. E o grupo de defensive line é o Nick Bosa, DeMarcus Lawrence e Várzea, né? Sim. Marcos, você tem mais alguma consideração sobre esse time? O Robinson, ele tem boas produções, mesmo tendo wide receivers ruins, boa parte da carreira dele, ele sempre tem uma produção estável, ele não é um wide receiver de se jogar fora. E ele também tem o Drake lá, se acontecer alguma coisa com o dos running back, tem o Drake. E ele pode botar o wide receiver 3 de Dallas. Tipo, é fraco, mas é alguma coisa. Eu não acho que o reserva dele, o reserva imediato esteja tão fraco assim. Mas Mas você acha se. que isso é suficiente para ganhar a liga? Não, como eu falei, ele deu um win, mas eu não acho que ele ganha a liga esse ano, não. E eu não acho que ele tenha draft suficiente para melhorar tanto assim.
os wide receivers dele para brigar por alguma coisa nos próximos anos. Mas, como ele é um head coach experiente, ele talvez consiga alguma movimentação no ano que vem que melhore ainda mais esse time, que é tá entre os mais fortes. Ele tem uma vantagem que, assim, o Dak Prescott, ele pode ter uma pontuação, posso queimar minha língua aqui, mas ele pode ter uma pontuação essa temporada igual a de Mahomes, de Lamar, de Deshaun Watson. O Dak Prescott está com muitos alvos, está com um backcourt muito interessante, então ele pode fazer bastante vantagem desse trio primeiro aqui, Dak Prescott, McCaffrey e Barkley. Só aí ele pode fazer uns 100 pontos. E é assim, uma coisa também que eu até queria comentar com vocês, que rola um pouco nos bastidores da liga, o que vocês acham do Douglas como trader, como um negociador? Thiago, pode responder primeiro. Eu tinha até um ponto, eu tinha até anotado aqui na minha lista. Como um trader, ele faz algumas trocas idiotas, mas ele também faz umas outras trocas que são boas. Essa do Barkley, mesmo ele ter pago caro, foi uma troca que eu acho que foi que vai ser muito interessante para um futuro, que deu um diferencial absurdo no time dele, juntando Barkley com o McCaffrey. Não precisa nem de um terceiro running back, né? Se vamos pensar assim. Mas ele tá agora com uma mania absurda de querer assaltar todos os GMs do top 5, que possui um time mais forte. Ele vê agora a oportunidade e a tentativa de tentar assaltar todo mundo com trades absurdas, oferecendo caras ruins e tentando pegar outros. Ele já me ofereceu algumas coisas bizarras. E é uma coisa que ele deveria mudar aí, senão eu acredito que ele já tenha fechado o time dele para a temporada, mas com essas trades aí ele tá tirando algumas pessoas do sério, parecendo que é piada, que aqui não tem mais nenhum Pedro Jets, né? Sim, pô, com a chegada de Uderlan, Marcos e Iago, a gente, pelo menos de GM, fortaleceu muito a liga. São 3 caras que pelo menos têm noção de jogar. E não era igual Matheus, igual Perrone. Eu acho que o Douglas é o novo Matheus da liga, porque assim, enquanto o Matheus tinha de defensive back, ele tem de wide receiver. Puta que pariu! Só no Tex ele tem um, aí na reserva ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tinha o Lavisca há pouco tempo. O Marcos acho que não teve a oportunidade de responder. O que você acha do Douglas como trader? Ele é aquele cara que quando acerta bem, mas quando erra, meu amigo. E sobre os wide receivers dele, eu acho que ele tá fazendo certo em fazer estoque, porque como ele não tem nenhum wide receiver de elite, ele tem vários para tentar dar para tentar acertar de alguma forma. Tem várias opções. E tem o Mike Williams também na Injury Reserve. E eu quero te perguntar também sobre a trade do Minka. Ele que propôs, você que propôs, como é que foi esse negócio aí? Cara, a trade do Minka foi mais vencido pelo cansaço. Foi a gente jogando uma proposta na cara do outro, aí no cansaço saiu aquela trade lá, eu aceitei, e ele falou, tipo, já que eu dei a palavra, e você já aceitou antes de eu apagar, a gente vai nela, aí foi. Posso fazer uma observação, Pedro? Pode sim, claro. Se eu tivesse conhecimento dessas propostas, porque o Doug manteve tudo em sigilo, como deve ser, eu ofertaria mais. Mas não é só um pouquinho mais, eu ofertaria um pouco bom mesmo a mais. Porque eu tive interesse, eu demonstrei interesse no Fitzpatrick. Na época eu tinha pique, hoje eu já não possuo mais pique. Mas na época eu tinha pique, eu tinha vontade de fazer uma trade, só que ele ofereceu muito alto. Na época eu xinguei ele e falei que não ia fazer a mais a trade com ele. Mas se eu soubesse que o valor, se eu soubesse o valor dessa pechincha, né?
eu cobriria o valor. Sim, sim. O grupo de linebackers dele é bastante forte, estava vendo aqui. Bom, é isso aí. O Douglas é um dos favoritos na liga, mas muito por conta de 3 jogadores: Dak Prescott, McCaffrey e não consigo falar o nome desse porra. Dak Prescott, McCaffrey e Saquon Barkley. Só esses 3 podem carregar muito o piano nas costas até o Fireball. Se um machuca, acho que já ele vira um pouco de igual para igual com a turma. Vamos falar de outro time agora, de um cara que bastante gente não gosta dele, né? Mas ele agregou muito à liga, isso eu não posso deixar de concordar, que é o Yoderlan, que é o... Aqui tá São Luís Broncos, eu vou falar São Luís Broncos, que é um cara que ele foi um pouco enganado com o Saquon, né? Ele pegou o Clyde e o Todd Gurley e depois tomou uma reviravolta aí. E é um cara que, assim, ele não tem muita noção para trade, né? Acho que com certeza vocês dois já devem ter negociado em algum momento com ele. É um cara que ele não arreda o pé, ele quer estuprar e ele não vê outra alternativa além disso. O que você vê nesse time, Marcos? É um time que vem forte, que ele conseguiu boas movimentações, conseguiu vários bons running backs. Eu acho que o Gurley é o mais contestado deles, mas aí ele também tem o Montgomery na reserva. É um time forte, que tem um bom GM, foi meu padrinho nessa liga, e que negociar com ele é bem difícil, porque ele não pensa numa trade justa, ele pensa numa trade bom para ele. Então você tem que conversar muito, perder muito tempo para conseguir arrancar alguma coisa dele, que seja bom para os dois, ou que seja bom para você. Mas é um time forte, é um time que tá brigando, e que vai conseguir, eu tenho certeza que ele vai conseguir uma vaga na Liga Avatar esse ano. Mas eu ainda acho muito difícil sair dos 3 melhores times para brigando pelo título lá esse ano ainda. Mesmo essa temporada vai ser muito estranha, então tipo, até o Devils pode ganhar se tiver sorte com a contusão e jogador entrando em Covid. Thiago, o que você pode falar desse time? Antes de falar do time, eu gostaria de falar um pouco do GM, né? Que Claro. teve algumas discussões que eu achei muito legais, principalmente com o GM dos Bulls. Eu acho que ele entrou na liga falando que era quinta força, sexta força, sétima força. Fez um discurso humilde quando entrou na liga, não quis falar nada que pudesse encher o saco dele depois, só que a gente pôde perceber algo um pouco diferente essa semana, mostrou até conta bancária, foto, foto com a mulher, falando que é o cara. E isso a gente pode também perceber algumas trocas que ele fez, algumas trocas que não foram tão boas. Eu, no primeiro dia, mandei para ele um AJ Green troca de um terceiro round, mas ele também fez algumas outras trocas contestáveis, mas que eu entendo no quesito de montagem de elenco, que ele tem um bom grupo mesmo, um bom grupo de running backs. Pode ter problemas futuros, não só no grupo de running backs, falando em um geral, que é com lesões, principalmente com de Gurley, com o Evan Ingram, com alguns jogadores da sua DL que não são jogadores novos. Vai ter que salientar isso, que tem o Carlos Dunlap, o Cameron Hayward. E possui um grupo também de linebackers que eu acho um pouco contestável. Tem alguns jogadores bons, mas eu não acredito que eles vão pontuar tanto assim para fazer um diferencial, porque querendo ou não, a Liga Fogo agora está exigindo para você ser campeão ou ir para os playoffs num nível mais alto, principalmente com a ascensão dos Bulls. Sim, sim. Bom, o Hidrolan é um cara que ele chegou, como você falou, ele chegou falando que era sexta força, quinta força, e hoje, sem mudar muita coisa no time, ele já fala que é favorito para ir nos playoffs, que é melhor que o seu time, que é melhor que aquele time.
é um cara meio, né, não tem muita noção. É um cara que se soltou, né? Sim. Ele é um cara com opinião muito forte. E ele se soltou e ele deu uma surtada, realmente. Acho que foi essa semana passada, com a conta bancária, etc. Ele deu uma surtadinha. Mas acho que voltou à consciência. Mas ele é um cara com opinião forte. E querendo ou não, é um time que sempre tá ali, até com os outros GMs, sempre tava brigando pelos playoffs. Sempre foi, se eu não me engano, né? Então é um time que tá lá, tá na briga. E eu acho que vai brigar mesmo. Tem um bom Oi, ataque. Eu acho que vai brigar mesmo. Tem um bom ataque, uma defesa em partes consistente, tem um bom grupo de defensive backs. E também eu acho que ele devia parar de ofertar tão alto nesse TJ Watt. Eu nem fui atrás porque eu não tenho interesse. Mas pelo que eu sei aí, ele acha que vale um running back elite, vale um ótimo running back, sendo que para fantasy, TJ Watt não é um bom pontuador. Confesso que nesse time eu já comecei a achar difícil apontar defeitos, né? E acho que vai ser ainda mais difícil a partir de agora com esses 4 primeiros times aqui. O time do Orlando já começa a ser um pouco complicado, apontar um principal defeito assim, igual era com os times anteriores. Mas é verdade, acho que talvez o principal defeito não esteja nem no time, e sim nele. Ele podia melhorar o time com algumas trades inteligentes, se ele não fosse tão, vamos dizer assim, tão soberbo, querendo sempre ganhar nas trades, querendo sempre sair vencedor, oferecer milhões de picks por apenas 2 jogadores, pedir alto nesse TJ Watt aí. Então, talvez o principal defeito esteja nele em GM como em GM em si. Bom, vamos pular para outro time aqui. Falar um pouco do time do Benfica, que é um time que parece que o Joe Mixon está com alguns problemas aí, Tyreek Hill também, mas é um time que com certeza tem reposição para isso. Marcos, você conseguiu achar algum defeito nesse time? É o time das superestrelas, né? Marrone, Hill, Hopkins. Eu acho que se o Mixon entrar em greve, ele vai ter algum problema com o running back, porque eu não confio muito no David Johnson, o reserva dele. E os 2 rooks que ele tem, acho que não vai começar tão forte assim. Então, se for algum problema, para achar algum problema, seria o running back dele se o Mixon entrar em greve. E o Dobbs não entrar na temporada brilhando. Se os 2 rooks começar devagar, eu acho que ele pode ter algum problema. Mas eu acho que o time dele é muito forte, é muito competente. E não seria um problema ter o David Johnson, porque Mahomes e Hill iria compensar essa produção dele muito, muito fácil. É que assim, cara, o Mixon, acho que na opinião da maioria um top 10 running back, só que vendo aqui não vai fazer muita falta, porque o time do Benfica é um dos poucos que tem um running back titular sólido de reserva. Ele tem o David Johnson, ele tem o dos Bills, o Devin Singletary, tem os 2 calouros que podem vir a brilhar, e ele tem um corpo bom de wide receivers, que inclusive ele pode usar no flex, tanto que ele já usa o Keenan Allen. Exatamente. Mas eu não confio nesses running backs reservas dele. Tipo, eu não gosto do David, não gosto do Singletary. Para mim, não são running backs confiáveis, mas que pode ter uma produção legal no fantasy, mas para o futuro, e talvez, principalmente o David, para esse ano, eu não vejo um futuro muito grande nele, não, lá em Houston. Não... Talvez os 49ers sejam um time que mais está sofrendo baixa. Eles têm o Curtis Weaver, que foi liberado, o Deebo Samuel machucou, o Grant Delpit fora da temporada, o Mac Wilson também machucou, John Mixon pode fazer um holdout ou ficar fora algumas semanas, Tyreek Hill acho que não fica, mas tem a possibilidade. Então é um time tá fazendo essa semana, realmente. Ele tá sofrendo muito com lesão, mas é um time muito forte.
Sim, sim. Acho que ele não fala muito no grupo, mas ele deve estar com um pouco no cu na mão de ter que depender dos reservas dele. Thiago, você tem alguma coisa? Qual defeito você achou nesse time? Então, referente, concordo com tudo que vocês falaram. Eu faço uma análise no time do Benfica que é importante ressaltar que, além de tudo isso, Joey Mixon, além de pode ser que ele tenha um holdout, Aaron Jones eu acho que não vai ter uma temporada gloriosa igual a do ano passado, porque muitos dos pontos dele vieram de touchdowns, e acredito que o A.J. Dillon ou até um pouco o Jamal Williams podem pegar possíveis corridas, né, em red zone. Keenan Allen também eu acho que vai ter um ano bem mais abaixo, por questão de idade também, questão de quarterback em definição lá em Los Angeles, né, quem que será o titular. E eu acho que esse time também depende um pouco mais do dedo do Benfica. Ele é um baita do GM, todo mundo sabe disso, mas parece que muitas vezes ele errou, né, em playoffs, em quem escalar, teve azar também. E é um time que está em constante renovação. Tem os caras consagrados, tem os caras bons, que vão fazer bastante ponto, e também tem os caras novos, né, cara, que vão entrar aí, vão estar dando uma revolucionadinha na NFL. É um time que vai depender também muito de lesão. Eu acho que é um time que tem que observar bastante, tem que dar uma boa analisada para poder desenvolver mais ainda na NFL e poder escolher quem vai escalar no dia, porque os reservas dele são titulares em quase todos os times da liga. Eu concordo com o que você falou e aponto o defensive back como a posição mais fraca dele, porque ele tem um Delpit que está fora da temporada. No time titular, ele tem um Anthony Winfield, que é calouro, né? Tem um Ken O'Neill, que ficou fora da temporada passada, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Ele só jogou 3 jogos, na retrasada só jogou um jogo, então a gente não sabe como que ele vai voltar. E apenas o Jamal Adams como um defensive back sólido. Aponto isso como a pior posição dele. E linebacker também. Ele tem 3 titulares bons que vão pontuar bastante, só que na reserva tem 2 calouros, tem um linebacker do Jets, que até pouco tempo estava na Free Agency. Também vejo uma pequena falha aí. Você tem mais alguma coisa a considerar sobre esse time, Raoni? Não, tenho não. Tudo que eu tinha para falar já falei. Olha só. E é um time que tem pique também. Então, aquela trade que ele conseguiu, o Chandler Jones, veio praticamente, não vou falar de graça, mas, pô, Foi muito barato. É mais um erro do Doug, eu acho. ele pagou piques que não vão fazer falta para ele, né? Ele até comentou isso quando aconteceu a trade. Então, acho que as piques podem ser uma arma para ele durante a temporada. Vou precisar de algum jogador, utilizo as piques. Vamos pular de time agora. E mais uma questão que até apareceu naquele joguinho que a gente fez de mata-mata, quem tem melhor grupo de posição, sobre o Kittle. O que vocês acham sobre ter só um tight end, apesar de ser o tight end? Thiago primeiro. É o mesmo problema que eu vejo com o Mahomes. Se tiver lesão, ele vai ter um grande problema. Mahomes se lesionar, o Kittle se lesionar, ele vai ter um grande problema, vai ter que pegar na FA um jogador para baixo de médio, né? Um jogador bem mais fraco, que vai fazer uma diferença absurda no time dele. Isso porque ele tem os melhores de cada posição, né? O Kittle junto com o Kelce, né? E o Mahomes eu acho que tá até um pouquinhozinho acima do Lamar Jackson, mas que vai fazer uma diferença absurda se perder um deles. Com certeza. Fale primeiro, Marcos, sobre isso.
Não, assim, eu acho que ele perdeu o Mahomes, ele consegue substituir, não no mesmo nível, mas eu acho que ele não perde tanto pegando um FA, porque vai ter uma produção semelhante, porque QB, querendo ou não, o Mahomes tem uma produção espetacular, mas um reserva, que seria o titular, ia conseguir manter uma produção decente para o time adversário. Agora, Tyrande, se ele perder o Kittle, acabou, ele vai ter uma perda gigantesca, e que se for nos playoffs, eu acho que ele perde qualquer chance de buscar tipo, o título ou algo do gênero. Ele tem que torcer muito para o Kittle não se machucar, porque uma das peças que deixa o time dele tão acima da média. Concordo pra caramba com o que você falou. QB, assim, vai diminuir a produção? Vai. Mas o QB que você pegar aqui é titular e vai fazer pelo menos 20, 25 pontos por jogo. Agora, tight end, meu amigo, apesar de ser só uma posição, você só escala um tight end, o Kittle faz uma produção inegavelmente bem alta. E daí, se ele machucar, você vem aqui na FA, você encontra O.J. Howard, Ian Thomas, Cole Kmet, Dawson Knox, ou seja, é uma queda drástica de produção. Então, talvez, sabe, se ele arranjar um espaço no time, não custa nada ter um tight end decente na reserva. Ocupa só um espaço. Exatamente. O Kittle pontua como um wide receiver elite. É tipo, é o top da produção de wide receiver. Ele tem um tight end que é um wide receiver. Thiago, você queria falar alguma coisa? Não, só concordando mesmo com o Raul. E agora vamos falar dos finalistas, dos participantes do último, e foi o primeiro, né? Fireball, Rio Thunder Bulls e Minas Kraken, começando pelo Rio Thunder Bulls, que talvez seja o time mais complicado de achar um defeito, mas com certeza tem, nada é perfeito. Você conseguiu, na sua análise aí, apontar algum defeito nesse time, Thiago? Realmente é bem difícil achar um defeito nesse time do Thunderbolts. Tem elenco absurdo, tem reservas também no nível muito alto. E é uma coisa que vale para todos os times, que os problemas que ele vai ter, que pode ser que tenha, né? Vão ser as lesões, mesmo tendo bancos, jogadores que vão cobrir esse espaço muito bem. Uma lesão é um problema que é bastante prejudicial em qualquer time, principalmente meio de temporada, playoff, jogadores que ele tem que são do nível top 1, né, de pote 1, como diria, na NFL. E eu acho que uma das únicas coisas que eu posso assim, dizer do time dele, que eu acho que pode acontecer, é uma quedinha de produção do Derrick Henry. Mesmo ele tendo Fournette e Gordon como reservas, né? Eu acho que vai dar uma quedinha de produção do Derrick Henry. E ele também tem poucas picks pro próximo draft, não que ele precise, né? Dessas picks por conta do elenco que ele tem, mas se é pra achar um problema, acho que esses são os únicos que eu posso talvez encontrar. Sim. Marcos, o que você pode falar desse time? Eu concordo plenamente com o Thiago, e tem outro problema. Eu acho que o maior problema do time é ele escolher quem ele vai escalar, porque os reservas são titulares em basicamente todos os times. E eu acho que ele é um GM muito esperto, e ele já está buscando renovação do time dele. Antes mesmo de algumas peças começarem a entrar em decadência, ele já começa a trocar, já está buscando jogadores novos, pegou o wide receiver do Las Vegas, tem vários wide receivers novos, como McLaren. Então é um time que está no topo e já está buscando uma renovação para continuar no topo por vários anos. Então é um time bom, com um GM competente, mas é aquela eterna promessa, né? Eu acho que é tanto time bom, tanto um jogador bom, que quando ele chega lá nos playoffs, ele não sabe quem vai escalar e acaba perdendo. Você comentou que ele pegou o wide receiver de Las Vegas. Eu acho que, se eu não me engano, ele trocou de novo o Henry Ruggs, certo? Trocou, tá com o Iago agora. Mas também não faz muita diferença.
Vamos apontar defeitos, então. Com certeza ele vai ouvir esse podcast e depois vai mandar diretinha no grupo, falando que Deus, é melhor que o seu, eu tenho sim. Mas vamos bater na tecla de defensive back. Conseguiu de Jabril Peppers, parabéns. Mas na reserva, creio que não seja uma reserva tão acima das outras, né? Talvez só um Von Bell ali de um defensive back confiável para você pôr ali de titular. E defensive line ele tem um aqui no Texas Squad, que é o Julian Okwara, mas também na DL de reserva ele tem o Yatur Gross-Matos, que é um rookie, e tem o Max Crosby, que acredito que não vai ter uma produção alta, mas não igual a que ele teve ano passado, que ele foi realmente monstruoso. Mas, de resto, um baita de um time. Creio que na running back dele ele tá sobrandaço, né? Caso um machuque, ele tem Melvin Gordon, ele tem Fournette, né? É um baita do time. Vai brigar ali para ser primeiro da temporada regular, primeiro ou segundo. Com certeza brigar por Fireball após isso. Mas, assim, é um GM muito inteligente, concordo. E o que eu posso dizer do Early? O Early é um cara que ele é assim como o Benfica e o Derlan, ele gosta também de dar uma estupradinha. Só que ele cede mais um pouco, ele é mais inteligente, ele dá uma arredada no pé. Por isso que ele consegue trades boas assim. Vamos pular para o campeão agora, para o Minas Kraken, que foi campeão. Eu quero falar só mais uma coisa sobre o Early. Pode falar, Marcos. Claro. O Bus só não é um GM muito inteligente, faz ótimas trocas, mas o Bus só não é campeão por causa do GM. Uou! Quer dar continuidade à sua análise? À sua crítica? Não, é isso. Eu acho que ele tem tantas peças boas que ele não consegue tirar o máximo do time. E aí ele não consegue ser campeão, porque ele tem elenco para ser campeão já há 2 anos e não consegue. Então, o problema não é o time, o problema é o GM. E Liga Avatar não significa nada na Fogo, né? Vamos lembrar disso. Uma coisa que se orgulha tanto, mas dentro da Liga Fogo tá todo mundo se cagando, vamos falar a verdade. É claro que quem ganhar Avatar vai acabar se gabando um pouco. Mas o importante é a Liga Fogo, todo mundo sabe disso. Com certeza. E com todo respeito à análise do Marcos, ficou um pouco vaga, mas eu concordo na parte do problema no GM. Se ele não for campeão essa temporada, ele pode começar a se contestar. Tem um time incrível, o melhor time, e não é campeão? Concordo um pouco com a sua análise. Vamos falar agora do legítimo campeão, do campeão do que importa, né? A Liga Fogo. O Minas Kraken, que tinha um time mediano ano passado e foi campeão. Hoje tem um time forte e provavelmente vai estar nos playoffs. Provavelmente vai estar nos playoffs, vai fazer barulho por lá. O Marcos, o que você viu nesse time? Você viu algum defeito? Não, é um time muito bom, que vai brigar de novo para os playoffs. Talvez não consiga ser campeão, mas ele tá lá, tá na briga. Eu acho que o único defeito do time é porque eu acho que o GM já deveria ter começado a renovação do elenco dele. Ele tem jogadores velhos, principalmente no ataque. Tem alguns running backs em fim de contrato, como o Carson, que provavelmente não vai ficar em Seattle e vai cair muita produção. Então eu acho que ele precisaria renovar melhor o elenco, não trazendo jogadores contestados como o running back dos Colts, que ele pegou por um terceiro round. E ele tem algumas piques, mas piques baixas, e ele vai ter um bom trabalho para renovar esse time e não entrar em um rebuild muito forte nas próximas temporadas. Mas é um time muito forte que está brigando por esse ano ainda pelo título. Sim. O time titular do Kraken é fenomenal, né? Talvez eu tenha um pé atrás com o Le'Veon Bell pela temporada que ele pode fazer,
mas ainda assim é um running back de prateleira 2 ali. Acho que ele fez bem em pegar um Marlon Mack por só um terceiro round, mas assim, não é um running back que você vai pôr caso precise, vai pôr de titular ali e vai pontuar pra caralho, né? De titular Assim, mesmo, o Thiago só tem talvez o Andrew Peterson, que seja titular nas primeiras semanas, mas tem um monte de moleque ali que quer roubar a vaga do AP. isso, ele não tem jogador pro futuro, ele tem jogador para agora. E o Sim. Bell é um ótimo running back, é elite na NFL, só que ele está em um time fraco e talvez ele não consiga botar todo o talento que ele tem para campo por conta do time dele em volta e principalmente do quarterback que ele tem na NFL. Então, os times prestam muita atenção nele e ele não consegue pontuar tanto. Mas se ele tiver uma melhora, é muito bom. Mas ele não tem nenhum jogador para o futuro. Esse é o único problema do Minas. Ele não tem jogador para o futuro. E além de não ter jogador para o futuro, para 2021, ele tem apenas piques de quarto round. Né? Então, assim, se dependendo de como começa a temporada, se começar perdendo alguns jogos, já pode pensar em não tancar, lógico que não, mas, né, meio que ir escalando, ir atrás de já renovar o time, já pensar em jogadores mais novos, mas Isso. para essa temporada é um time fenomenal. Destaque para mim, o grupo de defensive backs é muito bom, muito bom. Se ele precisar, ele pode Sim. contar ali com os defensive backs. Isso. E é outra coisa. Nem tancar, assim, sem querer, ele pode, porque ele não tem pique alta. E aí ele não ia ter o valor dessas piques, ia ser para as outras trades dele. Então, ele tem que tentar ganhar de todo jeito. E eu acho que se começar uma temporada muito ruim, ele vai ter que pensar em se livrar de alguns jogadores mais velhos, como Julio Jones, o próprio Carson, que eu acho que ele já deveria ter trocado essa temporada, porque ano que vem talvez ele não. Né? Até esse ano, talvez a produção dele caia, porque Seattle tá. Diz a lenda que Seattle vai usar mais os wide receivers. Então, talvez ele tenha pecado só nisso. O Kraken me lembra um pouco os Patriots, né? Tem um time bom, tem um time. Os Patriots dos anos passados. Tem um time bom, os jogadores não são tão novos e tá brigando, tá brigando, tá brigando. Mas vai chegar uma hora que tudo vai desabar e vai ter que começar do zero, né? Exatamente. Se ele não começa logo, o rebuild dele vai ser muito forte. E aí o time dele vai para as últimas posições, que eu acho que ele não quer isso. Vai ser um futuro Mocelin, se ele deixar. E aí, Thiago, o que você tem a dizer sobre tudo que a gente analisou aqui? Concorda? Aponta mais alguma coisa? Algumas coisas eu concordo. Eu concordo, principalmente, vamos começando assim, se eu fosse fazer uma análise do meu time, eu acho que eu tenho um elenco muito forte, consistente, um elenco que faz uma diferença absurda do que eu ganhei o ano passado, e não tem nem comparação, ano passado eu ganhei. Eu não falo que eu não tinha nem banco, porque eu não tinha algumas posições, eu não tinha nem titular, pra falar a verdade. Joguei o ano passado inteiro com um grupo de wide receivers defasado. E esse ano eu posso dizer que eu tenho um time bom, tanto nos titulares, como tem alguns reservas também que posso falar que quebram um galho, que tapam um buraco, como Stephon Diggs, eu tenho Eric Kendricks no banco, Armstead. Mas é um time que eu vou quebrar muita cabeça ainda no futuro, porque eu tenho muitos jogadores velhos. Eu tenho um problema no meu tight end, que é o Jared Cook, que eu acredito que ele vai ter uma produção menor esse ano. Ele teve um bom ano passado, porque sua pontuação dependeu muito de touchdown. Pode ser que esse ano ele não tenha o mesmo desempenho. E eu não tenho um jogador assim que possa cobrir um buraco a uma altura parecida. Mas fora isso, eu tenho algumas peças. Eu tenho em todas as posições minhas, eu tenho pelo menos um jogador novo. Não acredito que eu vá chegar a ficar entre as últimas posições, porque mesmo tendo jogadores velhos, eu tenho jogadores novos, mas não tenho jogadores tão novos assim a nível de 21, 22, 23 anos. Meus jogadores novos teriam, no caso, 24. É a maioria, porque os mais novos têm uns 24 anos, mas eu concordo totalmente.
com a análise que vocês fizeram. Achei bem... Segue bastante o que está acontecendo lá em Minas, né? Bom, mas e sua projeção para a temporada? Campeão, playoffs? A briga é para ser campeão. A tentativa é para ser campeão. Eu fiz uma organização para o time para brigar de novo para ser campeão. Ano passado eu já tinha jogadores com idade mais avançada, como Caron Jordan, Bobby Wagner, e eu não poderia deixar um time com grandes jogadores e um time campeão entrar num rebuild logo depois disso. Eu acho que eu deveria tentar, assim como eu estou tentando, vencer a Liga de novo, porque para qualquer GM da Liga Fogo o sonho é ser campeão. E é um sonho que já foi realizado para o time de Minas Gerais, né? Para todos os fãs. E é uma coisa que deve ser tentada de novo. Lógico que todo time vai precisar passar por um rebuild. E eu acredito que o meu vai precisar passar em um momento antes ainda que os outros times, por ter uma média de idade um pouco mais alta. Bom, vamos encerrar um pouco o assunto aqui e fazer uma pergunta. Isso é a preparação do Minas Kraken para Avatar. Não foi o draft ainda, né? Já foi o draft. Já foi o draft e está confiante? Acha que pode igualar os Bulls em número de ligas avatares? Então, eu acho que o título da Avatar não vai para ninguém da Liga Fogo. Eu acredito que teve umas outras duas pessoas que fizeram draft melhores. Eu gostei do meu draft. Teve um problema que eu selecionei um jogador errado, sem querer. Que foi, mesmo eu tendo o Patrick Mahomes no meu time, eu fui lá e selecionei o Prescott numa escolha alta, que era para ter vindo um Robert Woods, que ia me ajudar. Eu tenho um bom time, um time interessante, mas eu não acho que se configura até o momento entre os primeiros. É lógico que é uma liga de 12 jogadores. Qualquer lesão vai influenciar muito os times. Esse é o maior quesito. Lesionou um running back, você vai perder muito sua força. Bom, boa sorte para o Kraken na Liga Avatar, que possa representar a Liga Fogo do jeito que ela merece. Marcos, para a Liga Fogo, qual a sua projeção para a temporada? Acha que dá para beliscar uns playoffs ou ainda não? Sinceramente, sendo realista, pelo time que eu tenho, ainda não. Porém, por conta da Covid e do que pode acontecer na temporada, pode ser que eu belisque os playoffs, brigue um pouquinho, mas a projeção é ficar no meio da tabela e para o ano que vem ter uma força melhor e conseguir tentar buscar alguma coisa a mais na liga. Muito bom. Bom, a gente já está com 1h13 de podcast, passa muito rápido. Queria fazer aqui para agora o meu espaço 2 petições aos comissários. A primeira, revisar a participação de Rafael Mussolini na Liga, ver o que ele quer da vida, ver o que vocês podem fazer antes que comece a Liga e a galera que tenha jogo contra o Bagalitos tenha jogo ganho. E a outra petição é, pelo amor de Deus, durante a Liga, não permitam troca de escudo, de logo, de nome de time. Virou putaria já. Tem time que mudou 3 vezes e tá querendo mudar ainda. Então, gente, querem a Liga Séria? Vamos transformar a Liga Séria durante a temporada sem putaria, tá? Considerações finais, Marcos, para a gente encerrar esse podcast? Antes de encerrar o podcast, eu queria fazer uma pergunta para os dois. Perguntar qual foi a melhor trade dessa off-season. E sobre as considerações finais, eu acho bem válida isso quando começar a temporada, se possível, não mudar nem de GM e nem de escudo, para ter um andamento melhor da liga e não ter essa putaria de mudança no meio da temporada que não acontece na NFL, já que a gente quer uma liga parecida com a NFL, isso seria muito errado deixar acontecer. Bom, Thiago, dê suas considerações finais primeiro e a gente já responde logo em seguida a pergunta do Marcos. Eu acho que vocês foram bem sucintos mesmo, é uma opinião que eu tenho parecida. Eu tive as minhas trocas um pouco antes,
Eu acho que não seria interessante fazer troca durante a liga. Que as pessoas tenham um pouco mais de paciência também, que na liga tá tendo umas brigas bem violentas. Não, continue, pode continuar mesmo, não precisa essa calma, não. Tem que continuar mesmo a briga. E esse caso também do Mocelin, que não aparece, que não tá nem aí pra nada. Benfica, né, que se quiser fazer uma trade com alguém, pare de querer amacetar todo mundo, querer ganhar, porque ninguém mais nem tenta mais trade com ele, né? Vamos ser sinceros. E é isso aí mesmo. Acho que não tenho mais nada a ressaltar, não. Boa sorte a todos, né? E vem uma boa liga para nós esse ano. E a melhor trade da temporada? Qual você acha que foi? Você lembra mais ou menos das trades? Eu gostei da trade que o Iago fez lá, que foi pelo Saquon Barkley, né? Ele pegou o Saquon e vendeu mais caro ainda pro Doug. Bela jogada do Iago. Cara, eu acho que é a melhor trade da temporada. Tem trades boas que já passaram muito tempo, a gente nem lembra, mas eu acho assim, quem fez troca com... Desculpa, o cara é meu amigo, eu gosto dele pra caralho, mas quem fez troca com o Douglas, a maioria saiu ganhando. A maioria foi uma boa trade. E a maior trade assim da temporada, creio que Chacon indo para os Pirates, apesar do valor pago. Bom, Marcos, mais alguma coisa a falar? Só isso? Não, só isso, agradecer mais uma vez o convite para participar do podcast e boa sorte a todos na liga, principalmente aos que estão brigando pelo título. Thiago, últimas palavras? É isso aí, muito obrigado pelo convite também. Uma boa sorte a todos os GMs. Alguns jogadores se lesionarem. Eu não vou estar torcendo para os jogadores se lesionarem, mas se lesionar eu não vou achar ruim também. Bom, bela demonstração de humildade. É isso, vamos encerrar por aqui. Já vai encostar em 1h20. O papo foi muito bacana, foi muito legal ter um podcast mais diferente, com a presença do Thiago, que só tinha participado uma vez, a do Raoni, que também só participou dos novatos. A gente vai tentar dar uma mesclada, chamar o B3 de novo, Benfica, pessoal que creio que todos participaram, mas chamar de volta, não ficar só na mesma. Obrigado por vocês terem tirado um tempo para participar. E é isso, vamos com tudo. Falta 2 semanas para começar a liga. Espero que... Passando um avião aqui. Espero que os problemas nos Estados Unidos, os movimentos antirracismo, os problemas da Covid-19 não interfiram principalmente na nossa liga, e que o melhor seja o campeão. É isso, um abraço a todos. Logo, logo estou subindo para o YouTube Podcast. Abraço e fui! Abraço!